E a gente continua agora tratando de taxação, porque é isso, né? Governo federal discutindo alternativas para baratear ou tentar baratear o preço da comida por causa da inflação dos alimentos e mirando no agro, numa estratégia de eventualmente criar cotas para exportação e até taxação dos excedentes. Em paralelo, governos dos estados, como o do Maranhão, criam contribuições que incidem também sobre o agro. Exportação de soja, de milheto, de outras culturas que saem pelos portos do Arco Norte, ou seja, passam pelo Maranhão, estão agora pagando essa contribuição. No meio de tudo isso, o governo do Pará disse: opa, vou recuar. Vou abrir mão dessa taxa contra o agro que eu tinha criado em dezembro, notícias dessa semana. E que a gente conclui que o agro está na mira de taxações dos governos, seja federal, seja dos estados. Marcelo Guaritá, que é membro do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira, vai dizer se essa leitura está correta. É isso mesmo, Marcelo? O agro está na mira de taxações e esses casos da semana são só alguns em meio a outras tentativas de criar ou fundos, ou contribuições, ou impostos, ou reduções de alíquotas? Seja muito bem-vindo. Olá, Kelly, um prazer, agradeço o convite. E é isso mesmo, Kelly, o agro está passando por um momento difícil, não só pelas condições enfrentadas nos últimos anos, mas com essa sanha arrecadatória, né? Esses fundos estaduais têm se alastrado já há algum tempo, a reforma tributária foi de muito difícil negociação. Ainda assim, a gente prevê que vai ocorrer um aumento no preço dos alimentos e na tributação do produtor, quando ela entrar em vigência. Então, esse movimento de taxar o agro não é um movimento isolado do Maranhão, infelizmente. Isso vem acontecendo aí no país todo, inclusive no governo federal. Então, mais do que nunca, as entidades, associações e o produtor têm que estar vigilantes, porque é um momento de dificuldade e de muitas mudanças tributárias que podem, sim, afetar o setor. Para a gente organizar o modelo mental de todos que nos assistem, inclusive o nosso aqui, hoje, nas suas 3 pautas prioritárias, quando o tema é taxação do agro, quais são os maiores alertas e temas que estão no seu radar na sociedade rural brasileira? Reforma tributária e a regulamentação da reforma tributária, para que isso não impacte o produtor mais do que foi aprovado. Fundos estaduais que têm se alastrado, a exemplo foi essa matéria do Maranhão. E terceiro, oneração de exportações. Muito bem, está muito alinhado com a nossa pauta aqui. Na reforma tributária, você acha que pode vir alguma questão em relação à reforma do imposto de renda logo depois do Carnaval e esse ser mais um dos fatores para o agro também participar dessa contribuição aos governos? Ok, é possível, vai depender muito do ambiente político, né? O governo tem feito, o governo federal, no caso, né, tem feito alterações tributárias de forma parcelada, evitando, assim, em relação ao imposto de renda, né? Evitando, assim, uma grande reforma no imposto de renda até aqui. Está previsto um pacote para a reformulação do imposto sobre a renda. Isso, na programação, deve vir após a reforma tributária do consumo, que já passou, então seria o próximo passo. Mas o que a gente pondera é se vai existir espaço político para isso. Exato. Então, não se sabe se o Congresso será sensível a essa nova reforma desse tamanho, já que acabamos de fazer uma reforma monstruosa, que é a reforma sobre o consumo, que vai mudar drasticamente a dinâmica tributária no país, inclusive a do setor. Marcelo, o segundo tema que você destacou são os fundos estaduais, né? A gente já tem, me corrija, em Mato Grosso, já temos em Goiás e assim por diante. Outros estados já deram sinais de que também vão criar contribuições, como esses fundos, com a justificativa de usar o recurso para melhorar a infraestrutura? Se sim, quais estados são esses e se isso vai acontecer em 2025 nas apurações da SRB? A gente tem ainda Mato Grosso do Sul, né, que foi o primeiro, que é o Fundersul, tem o FETAB no Mato Grosso, que é muito grande, tem recentemente em Goiás o Fundeinfra, tem no Tocantins o FEC, então, assim, fora o número de iniciativas. A reforma tributária trouxe um artigo que ele é bastante confuso, polêmico, e ele indiretamente está incentivando os estados a, com validade nesse artigo, 136 do ADCT, a criarem novas contribuições na esperança que elas fiquem vivas após a reforma tributária, já que a reforma tributária
depois veda a criação de novos fundos ou contribuições. Então, há uma leitura equivocada dos estados, porque essa permissão constitucional ela é muito mais restrita do que os estados estão enxergando, mas ela é anti-isonômica, porque ela só privilegia alguns estados. Então, aqueles estados que ficaram de fora estão se movimentando para tentar usar dessa previsão constitucional que já adianto. Não cabe para eles, para sim criar as suas próprias contribuições. O Maranhão é um exemplo disso. Essa contribuição nova do Maranhão, para ficar no exemplo aqui que foi a pauta, ela vem nessa esteira, ela vem tentando substituir a TFTG, que já existia, se valendo do FDI, que já foi declarado inconstitucional, quer dizer, ela não cumpre nenhum dos requisitos que a Constituição traz agora após a reforma. Mesmo assim, o Maranhão o fez. Então, sim, acho que é um perigo, é um problema, e outros estados, na minha opinião, tentarão fazer. Não é à toa que o Pará discutiu, o Paraná discutiu, então é um momento de atenção. Muito bem, para fechar esses 3 itens que você destacou como os mais importantes e preocupantes sobre taxação do agro, o último que você destacou foi o risco de taxar as exportações ou criar cotas limites, impondo impostos aos excedentes, tema que esteve na pauta do governo federal ou está ainda na pauta do governo federal. Haverá taxação das exportações? Qual é a sua apuração? Eu acredito que não, porque não há ambiente político para isso. O Congresso é atento a essas questões. As experiências internacionais nos países que tentaram tributar a exportação foram desastrosas. Está aí a Argentina com seu exemplo para nos provar na prática o que acontece. É uma distorção econômica muito grande. Nenhum país no mundo sério e que tenha desenvolvimento onera as exportações. É um tiro no pé, então não acredito que o Congresso participará dessa empreitada, que é uma empreitada endereçada ao fracasso. Quanto aos fundos, esses sim, eles já oneram as exportações. Esses fundos sim oneram as exportações e, infelizmente, mesmo após a reforma que prevê não cumulatividade e desoneração das exportações, alguns fundos continuarão existindo. Okay. Então, é errado falar que a tributação no agro não é gravada hoje. Há sim fundos que gravam, mas no governo federal eu duvido que ele tenha sucesso nessa tentativa de onerar a exportação do agro. Muito bem. Marcelo Guaritá, membro do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira, obrigada por estar conosco. Volte sempre e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, foi um prazer. Igualmente.